Essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá, construída no final do século XIX. Essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá, construída no final do século XIX. É considerada até hoje o maior desafio de engenharia da história do Brasil. Mas para os seus engenheiros, essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá, construída no final do século XIX. É considerada até hoje o maior desafio de engenharia da história do Brasil. Mas para os seus engenheiros, existia um desafio ainda maior: o racismo. André e Antônio Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do país, numa época em que a abolição era só um sonho. Foram responsáveis por obras tão importantes para o desenvolvimento de Curitiba, do Paraná e do Brasil, que viraram até nome de bairro. Mais do que estradas, construíram um caminho, transformando seu legado em exemplo da contribuição dos negros para a construção de um país de todos os povos. Como ensina a filosofia Ubuntu, onde há memória, respeito e humanidade, não tem espaço para o racismo. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos contra o racismo. Bom dia, bom dia, bom dia. Está começando mais um programa Café com Axé. Conversa de espiritualidade e reflexão para dentro do seu lar nessa manhã. Eu peço licença para entrar na sua casa e o nosso programa de hoje ele vai fazer uma viagem no tempo para trazer histórias e memórias que muitas das vezes você não entende. Então fica comigo, ligadinho nesse programa que está recheado de coisas boas. Alimentando a alma e o olhar, entre guias, luz e proteção. Eu sigo firme na minha missão. É café com axé, vem se encontrar. Todo dia um novo despertar. E no programa Café com Axé de hoje, nós vamos fazer essa viagem no tempo. Uma reflexão, uma busca constante de quem somos e por que somos. Hoje nós vamos falar sobre vidas passadas. É um tema curioso, muito invocado também, porque hoje nós vemos diversos relatos. Com a era digital, a era da internet, mais e mais relatos têm aparecido sobre pessoas com ligações de vidas passadas. Sim, memórias de histórias antigas, aptidões que a pessoa não sabe ou não estudou para aquilo, mas ela tem aptidão, o domínio, né? Como também marcas de nascença, como também fobias, medos, traumas, tudo isso vem relacionado a vidas passadas. Não é um mistério, e sim um renascimento. O corpo, ele se vai, mas o espírito, ele é a essência, ele continua, ele prevalece, ele tem segmento, ele tem sequência, ele tem trajetória. Então, quando você desencarna, e no processo do desencarne, seu espírito ele vai para as egrégoras espirituais, ali ele vai descansar, se recuperar, vai ressignificar o que for preciso e vai reencarnar. E nesse processo de reencarnação é onde você traz suas missões, seus traumas, suas fobias e por aí adiante. Até os seus dotes. Muitas das vezes vêm de vidas passadas. Muitas pessoas não acreditam, mas há de se provar que existe vidas passadas e que existe reencarnação. A gente vê centenas e centenas de pessoas que têm déjà vus, sonhos com épocas marcantes, sonhos em você estar sendo outra pessoa dentro do seu sonho, né? Você se visualizando como outra pessoa e por aí adiante. Pessoas que nunca estudaram medicina e entendem tudo do corpo humano,
Jovens que mal terminaram o ensino médio sabem tudo de química, de física, física quântica. São engenheiros natos na mente deles, sem nunca ter estudado para aquilo. O que você pensa aí de casa sobre isso? Um acaso do destino? Uma pessoa superdotada? Só um sonho? Só um déjà vu? Só um momento? Eu vejo que vai muito além disso. É um retrato de várias reencarnações, vindo com histórias, com ciclos, com mudanças e com transições. Me conta aí, para você de casa, você já visualizou algum sonho, teve algum sonho, já visualizou alguma coisa que você teve uma sensação de como se você já tivesse vivido? Experiências ou sensações que te remetam a vidas passadas? Conta para mim lá no meu Instagram. Eu quero ouvir a sua resposta, quero ler a sua resposta e entender o que você já sentiu, para que a gente possa trazer aqui nos próximos programas. Porque muitas das vezes eu estou falando aqui para você sobre sensações, sobre sonhos, sobre déjà vus, e você está se assemelhando com tudo isso. Porque talvez é o que acontece com você. Talvez é o que você tem vivenciado, que você tem direcionado na sua vida, um sonho, uma ideia, ou até mesmo um karma. Um karma, exatamente, de relações de vidas passadas, porque em vidas passadas, se a gente tem um relacionamento, o nosso espírito, um elo de amor com outro espírito, a gente reencarna com esse karma. E é onde os relacionamentos eles não dão certo. Os relacionamentos não têm progresso. Ou até mesmo você encontra sua alma gêmea que veio de vidas passadas. Mas e aquela fobia? E aquele medo? Tem gente que tem medo de mar, de fogo, de altura. O que mais? Deixa eu pensar aqui. Qual mais tipo de aranha, de cobra? Exatamente, esses medos, essas fobias, elas são retratos de, em algum momento, em vidas passadas, o seu espírito passou por algum trauma relacionado a isso. Eu já ouvi falar e já vi pessoas que têm medo de andar de carro, de direção. Tem medo, tem gente que não sobe hipótese alguma no avião. Mas, pai, é só um medo, o medo do avião cair. A gente vê muito mais acidentes terrestres do que aéreos. Então, a probabilidade é muito pequena. E o medo dessa pessoa? Essa angústia que essa pessoa traz? Ela vem exatamente de alguma coisa relacionada, eu digo uma coisa porque é um todo, relacionado a vidas passadas. Quando você tem um karma, um pacto negativo, um elo negativo que você traz de vidas passadas, a sua vida tende a ficar emperrada. Teve gente que teve muita necessidade, passou por fome, por pobreza, e que hoje tem um bloqueio financeiro muito grande, o dinheiro fica escasso, ou o dinheiro entra por uma mão e vai embora pela outra. Teve pessoas que teve muito dinheiro, foi muito ganancioso, que nessa vida o dinheiro ele vem para que supra as suas necessidades básicas. Mas quer dizer então, pai, que eu vou viver com esses bloqueios, com esses traumas? Não, você pode quebrar eles. Você pode se libertar. O espírito, ele é uma essência evolutiva. Hoje, amanhã e sempre. Ou seja, você pode evoluir o seu espírito conforme o seu aprendizado, o seu desenvolver humano também. Então pensa comigo. Se você traz um karma, por que não se libertar? Por que não tratar? Por que não deixar ele lá no passado para que você possa viver o presente? Mas isso vai depender de você.
tomar uma atitude, dar um passo e se alinhar com a sua espiritualidade, se aproximar da sua espiritualidade, buscar entender de onde vêm as dificuldades, os problemas. É aí que eu chamo sempre a atenção de todos, a raiz do problema. Porque veja bem, todo problema e toda questão, ela tem uma profundidade, ela tem uma raiz. Então, quando a gente descobre essa raiz, a gente trata lá na profundidade. E isso é através de uma consulta oracular, através da espiritualidade, você vai entender se o que você está passando é realmente para que você passe e aprenda, isso seja algo passageiro, ou se é algo kármico, que ora vai estar mais presente, ora vai estar menos presente. Não quer dizer que você não vai ter dinheiro, não quer dizer que você não vai ter alegria, mas quer dizer que você vai passar o maior tempo da sua vida correndo atrás do dinheiro. Que você vai passar o maior tempo da sua vida se sentindo inferior. Por quê? Porque é kármico. Aquilo veio nasceu junto com você da sua essência, do seu íntimo. Eu quero saber de você aí de casa. Manda para mim lá no nosso Instagram, para que eu possa ler. O que é a sua opinião sobre vidas passadas? Seu entendimento, sua visão. Você acredita realmente em reencarnação? Ou você acha que tudo que eu estou falando aqui é uma perca de tempo, é balela? Porque esse é o objetivo do programa Café com Axé. Trazer verdade, conselhos e espiritualidade. Acharam que eu ia falar outra coisa, né? A gente traz verdade, conhecimento, espiritualidade e ancestralidade. E por isso é muito importante a tua opinião sobre o que você está ouvindo e o que você está recebendo aqui. Assim como você vai mandar para mim, alguns espectadores que veem o nosso programa me mandou algumas questões e perguntas sobre vidas passadas. E eu vou trazer para a gente agora. Primeira pergunta é da Carla de Florianópolis. Pai Wesley, eu tenho pavor de afogamento, mas nunca tive nenhum trauma com água. Pode ser de outra vida? Com certeza. Como eu falei anteriormente, os traumas, a grande maioria das vezes, eles vêm de vidas passadas. E em vidas passadas, você pode ter tido um mal súbito relacionado à água, você pode ter tido algum susto muito forte relacionado à água, algum acidente, algo nesse aspecto. O Fábio de Londrina, ele mandou: pai, eu tenho sonhos muito reais em que estou numa guerra antiga. Acordo suando com o coração disparado. O que é isso? Esses sonhos, eles podem ter sentido, desde que você não tenha assistido um filme de guerra antes. Primeiro, vamos analisar, né, o que estava anterior ao sonho. Você assistir um filme de luta, de guerra, tende ao cérebro puxar essa energia, essa imagem e recriar coisas na sua cabeça. Se você não tem tido, não veio acompanhado o sonho de um filme, de uma série que envolva isso, com certeza você teve ligações de vidas passadas com essa época que você está vivendo. Você passou por uma época de guerra, de lutas, né? E o teu espírito ele te leva até lá para que você se reconheça, para que você veja a tua trajetória, como se fosse um déjà vu, um simbolismo, para você poder se compreender espiritualmente. A Júlia de Campinas, ela mandou: pai Wesley, eu e meu marido sentimos que já nos conhecemos antes de nos conhecer. Isso é possível? Sim, filha, é o que mais nós vemos por aí. Eu sou especialista em casos amorosos, né? Hoje, 80% dos meus atendimentos dentro do meu templo espiritual é questões amorosas e a gente vê diariamente encontros kármicos,
Pessoas que cruzam o caminho uma da outra como se tivesse conhecido há 1000 anos. Então é natural e isso sim pode ser um encontro, uma relação kármica. E o Marcos de Belo Horizonte, né, ele mandou: pai, eu tenho uma marca de nascença grande no peito. Minha avó diz que era de outra vida. Faz sentido? Faz. Existem muitas e muitas pessoas que têm marca de nascença e que vêm de outras vidas. Marca, pinta. Você veja bem, né? A gente falar, por exemplo, da Angélica. A Angélica, ela tem uma marca de nascença que todo mundo reconhece a Angélica pela marca de nascença dela, né? Então, assim, é um traço de vidas passadas que ela tem ali. Às vezes pode ser uma marca que você adquiriu, aí é outra coisa, mas aquela que nasceu com você, que você tem desde que você veio do ventre materno para o mundo, ela é de nascença, ela tem ligação sim de outras vidas. O nosso espírito, ou melhor, o nosso corpo que foi marcado em outras vidas, o nosso espírito pega essa fissura e traz para essa nova encarnação como marca, como representação, como se fosse uma marca de guerra. Então, sim, tem sentido o que a sua avó fala para você. E no programa de hoje, a gente está falando sobre vidas passadas. Você já teve alguma sensação, algum sentimento de que você já tinha vivido uma relação, uma situação, algum medo, alguma fobia também muito grande que você carrega? Isso pode e tem a ver com vidas passadas. E é isso que nós estamos explicando aqui no programa Café com Axé. Mas agora nós vamos para o quadro que aquece o nosso coração, que nos traz fé, que nos eleva a fé, que é os relatos entre dois mundos. Então, vem comigo. Relato entre dois mundos, a hora que o seu coração aquece e a sua fé cresce. É um momento que a sacerdotisa Ju traz aquela história, aquele relato que você aí de casa mandou pra gente, para aquecer o nosso coração e melhorar o nosso ânimo, estimular a nossa manhã e o nosso dia também. Bom dia, Ju, como que você está? Tudo bem? Bom dia, pai Wesley. Eu estou ótima. Bom dia, você de casa, como vocês estão? Estão preparados para o relato de hoje? Porque já engatando ali no nosso assunto, né, de vidas passadas, o relato de hoje, que é de Luciane Torres, traz muito sobre isso, né? Quando você às vezes não entende, né, esse medo, tudo aquilo que você já estava falando no início do programa, não entende certo medo, não entende certas situações na sua vida que você está, é quando esse tema de vidas passadas entra, né? Então, sem mais delongas, vamos ao relato de Luciane, que começa assim. Desde criança, eu sempre tive medo que nunca consegui explicar. O medo do fogo. Não era um medo comum. Só de ver uma chama maior, meu coração acelerava, minhas mãos suavam e uma sensação de angústia tomava conta de mim, como se eu já tivesse vivido algo terrível. Durante anos, eu achei que fosse apenas uma fobia. Até que uma noite tudo mudou. Eu tive um sonho extremamente real. No sonho, não era eu. Eu estava em uma casa antiga, com móveis de madeira escura e janelas altas. Eu usava roupas que pareciam de outra época, como se estivesse em um século passado. Lembro do cheiro da fumaça, lembro do calor aumentando, lembro do desespero. As chamas começaram a subir pelas cortinas e no sonho eu corria tentando encontrar a saída, mas não conseguia. O mais assustador foi quando olhei meu reflexo em um espelho. O rosto não era meu, era de outra mulher. Quando acordei, estava chorando e com a sensação nítida de que aquilo não era apenas um sonho. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar sobre a casa que aparecia nas minhas visões. Para o meu choque, encontrei uma fotografia antiga em um site sobre história da cidade. Era a mesma casa e descobri que ela havia sido destruída em um incêndio há mais de 100 anos. Desde então, nunca mais consegui olhar para o fogo da mesma forma. No fundo, sinto que aquele medo não nasceu nessa vida.
E esse foi o relato de Luciane Torres. Olha só que interessante, né? Cabe muito bem naquilo que eu estava dizendo, que você de casa aí me ouviu, sobre as fobias, os medos, os traumas. Olha só que a Luciane, ela tem medo relacionado ao fogo, né? E eu estava falando também, Ju, que tem muitas pessoas que têm medo de água, de ar, de Exatamente. aranha, de bicho peçonhento. Tem gente que consegue lidar totalmente tranquilo com bichos peçonhentos, né? Medo de altura. E toda essa fobia, esse medo, ele tem um porquê. E às vezes a pessoa traz de vidas passadas. Com Como certeza, é o caso foge da do comum, né? foge, como foi o caso da Luciane, que foge do comum e que a pessoa não sabe lidar com aquele medo, com aquele trauma, com aquele obstáculo, com aquele karma, né? Se Exatamente. transforma num karma muito pesado, muito grande. E é muito interessante, né? Que aí isso se torna uma coisa que você tem que trabalhar muito no psicológico para Com quebrar esse certeza. medo, essa fobia, né? Porque, assim, existem ligações espirituais que podem ser quebradas, mas as fobias precisam ser tratadas, entendidas. Exatamente. E o caso dela é até um relato intrigante que é incomum, né? Porque são pouquíssimas as pessoas que realmente conseguem ter acesso a essa vida passada. A maioria das vezes as pessoas pegam, elas têm um medo, elas têm um receio, elas têm aquelas fobias que elas não entendem, mas elas não têm acesso a aquilo que realmente aconteceu para entender isso, que nem no caso dela, ela teve um sonho. Então, de certa forma, a espiritualidade revelou aquilo para ela, que aquela fobia dela não era algo simplesmente normal, algo comum, que era um medo de vidas passadas, justamente, né, por na vida passada dela ela já ter passado por aquilo. Então, esses casos acabam sendo bem comuns, e eu fiquei bem feliz que ela mandou essa história pra gente compartilhar com vocês, porque acaba sendo difícil, né, encontrar pessoas que têm acesso a isso. Sim, muito difícil. E também muito difícil pessoas que vão acreditar que Nossa, com pode ser de certeza. vidas passadas. Porque hoje em dia, se a gente vê uma pessoa super mega inteligente, né? Igual eu falei no início do programa, o menino nunca estudou física, nunca estudou química, nem terminou o ensino médio, é super mega inteligente, tem a cabeça de um engenheiro. Exatamente, os prodígios, Os né? prodígios. A pessoa não entende, não compreende, já acha que nas vidas passadas só nasceu com QI mais alto. Então imagine uma fobia, um medo. Tem muita gente que tem receio, tem medo Exatamente. de tratar o assunto de vidas passadas, né? Ainda mais que o medo é mais comum, né? Porque uma criança que já nasce superdotada é algo 100% incomum. Agora, medo, né? Todos nós temos. Então, fica mais difícil de decifrar ali se é vida passada, se é Exatamente. comum. Porque aí cria uma confusão. É igual Exatamente. sonho, igual déjà vu, né? Que a pessoa fica, meu Deus, será que isso tem relação? Não tem? Né? E por isso que a gente tem até processos dentro da espiritualidade, chamam-se regressões, que ela leva, Sim. né, as duas últimas encarnações para que você possa entender alguns medos, alguns traumas. É um processo bem bacana. Lógico que você aí de casa não faça regressão sem ser com uma pessoa de confiança, porque isso pode te levar a um distúrbio mental muito perigoso, muito pesado. Então não é qualquer pessoa, qualquer sacerdote, qualquer instituição, qualquer centro espírita, qualquer lugar que faz regressão. Né? Se for buscar fazer uma regressão, busque um lugar com seriedade, com procedência, com pessoas com histórico e por aí adiante, porque é uma coisa muito Se séria, torna né? perigoso, pode desencadear ali, né? Um problema, né? Às vezes você vai desencadear ali um trauma da sua vida que você, né? Da sua vida passada, no caso, que deveria ter sido apagado. Você veio com alguns resquícios ali, né? Para sua vida atual, então assim é perigosíssimo. E uma Às coisa que às vezes, vezes não tem nem consegue tratar, né? sim, perigosíssimo, porque às vezes a verdade ela pode te matar. Com certeza. Por isso que muitas das vezes, né, tem muita gente que fala assim, por que eu não sei tudo, não vejo tudo quando eu faço uma consulta oracular dentro da espiritualidade? Porque nem tudo pode Não ser quer dito saber. na hora, tem tudo a hora certa e o tempo certo. Exatamente. Se você não tem estrutura para ouvir aquilo dali, para receber aquilo dali pode te desestabilizar de uma maneira muito grande que você não volta atrás. E acaba piorando aquilo que já não estava muito bom, né? Exatamente. E aí é onde entra o sofrimento, entra o desgaste, entra a loucura, a perturbação mental, né? Que é o que acaba acontecendo com muita gente, com muitas pessoas. Com certeza. E essa fobia, esse medo é
assim, tem que tomar cuidado para saber se é real ou se não é real. Sim, se vale a pena ir atrás, assim, se é algo que realmente tira a tua paz, né? Nossa, tem uma fobia que me incomoda tanto, que chega a atrapalhar no meu dia a dia, atrapalhar, né, a minha vida, aí sim é algo que você tem que ir atrás, né? Buscar um Exatamente. tratamento. Agora, assim, se é uma coisa, por exemplo, uma fobia de altura ali, que é algo que você não vai precisar ficar Não vai trabalhar lidando no todo prédio. dia, né? Você simplesmente não vale a pena, né? Fuçar ali para, às vezes, descadear o trauma, pior Exatamente. ainda. Você vai querer descobrir a tua história que você cria mais um trauma ainda. Exatamente. Então, Às vezes, deixa quieto. melhor deixar quieto. Que é Melhor deixar quieto, né? Você não vai trabalhar limpando janela de não sei. de prédio, para ter medo de altura. Ou se vai, procura outra coisa Construção. que é Procura melhor outro deixar emprego que é melhor. É verdade. Mas é bem interessante, né, esse assunto, porque é algo que já não traz 100% falando só da religião, né? Que tem muitos relatos até pelo mundo de crianças que começam a falar, ai, porque eu passei por tal lugar, eu já vivi por tal lugar, e a criança, tipo assim, os pais ficam tentando entender como assim, se a gente nunca veio aqui, né? E até já em conversa com o espírito, né, com o Exu, eu busquei entender sobre isso, né, qual que era o ponto disso, por que as crianças tinham esse acesso, né? E foi o que ele disse, né, que na Idade Cristal elas acabam tendo mais, não todas, né, não generalizando, mas todas têm acesso, né, um acesso mais fácil a essa vida passada, principalmente se é uma vida que algo marcou, né? Então elas até certa idade elas ainda lembram, por isso que falam, eu fiz tal coisa, eu vivi tal coisa, meu nome era tal. E tem muitos relatos disso, mas até certa idade também. Tem muitos relatos. E, assim, Ju, eu queria te convidar para a gente fazer um programa diferente hoje, tá? Você aí de casa então, vai perceber que hoje nós não vamos ter a presença do Pai Eduardo. O Pai Eduardo está em viagem, né, e ele não conseguiu estar presente aqui, mas nós estamos aqui fazendo Café com Axé de todas as manhãs, carregado de axé. E eu queria convidar você para continuar comigo no ensinamento e até a reflexão das cartas, porque hoje, já que nós não vamos ter o quadro Histórias de Axé, então a gente vai para o intervalo comercial. Voltando do intervalo comercial, a gente já faz os ensinamentos e faz a reflexão com as cartas. Eu queria a sua presença aqui. Com certeza. Até o final do nosso programa certeza. hoje. Pode deixar que eu fico. E, gente, se tem uma coisa que eu gosto é de falar. Eu falo o tempo todo. Se não me cortar, eu não paro de falar, não. Ainda mais se o assunto for bom, a gente vai ficar aqui, uns 3, 4 programas. Mas com certeza eu vou ficar assim. E assunto bom é o que a gente traz para você aí de casa acompanhar aqui no Café com Axé. Então, você pegou o relato Entre Dois Mundos, agora você fica ligadinho aí comigo, vai lá abastecer o seu café, corre lá ligeirinho abastecer o seu café, seu chá, sua água, seu leite, seu achocolatado, o que você estiver tomando aí com a gente. Então, corre lá, que nós vamos agora para o intervalo comercial e voltando, nós já vamos para os ensinamentos de Axé. Então, fica ligado comigo, estou te esperando no próximo bloco. Voltamos a apresentar Café com Axé. Estamos de volta com o programa Café com Axé, nessa manhã, aqui na TV Barigui, entrando na sua casa e no seu lar para trazer alegria, trazer uma conversa, reflexão e espiritualidade. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo. Deixa eu te perguntar, você já está seguindo nossas redes sociais? Você pode estar vendo os programas anteriores através do nosso canal do YouTube.
As reprises lá ficam salvas e você pode acompanhar os ensinamentos, você pode acompanhar as histórias de axé e também os relatos entre dois mundos para aquecer o seu coração e a sua fé. Então nos acompanhe nas redes sociais. E voltando agora do nosso intervalo comercial, nós vamos para os ensinamentos de axé. E no ensinamento de axé de hoje, nós vamos tratar algo que você vai conseguir aliviar medos e fobias. Porque existe magia que, independente de ser de vidas passadas ou não, você consegue aliviar medos e fobias, você consegue tranquilizar o teu caminho, você consegue tranquilizar a tua mente, né, para você lidar. Às vezes a pessoa tem tanto medo, tanta fobia para fazer uma prova, para fazer isso, para fazer aquilo. Sim, uma apresentação, Uma apresentação. Né, na frente dos outros. Então, isso vai ajudar, né, essa pessoa com esse ensinamento que eu vou estar fazendo hoje. Abrir a mente, né? Você de casa aí, abrir a sua mente, melhorar o seu humor, seu ânimo, melhorar os seus medos. Não que você vai perder os seus medos, mas você vai ter força para encarar os medos, né? Para você bater de frente com eles. Mas antes de eu chegar no ensinamento de axé, a gente estava conversando, antes do intervalo comercial, sobre regressão. Eu acho um máximo falar de regressão com responsabilidade, como eu já falei, porque é algo muito sério, só que é algo que você consegue compreender, você consegue se libertar de medos, de traumas, de bloqueios. E dentro do nosso templo, a gente faz regressão espiritual com a linha dos ciganos, né? Os ciganos que conduzem essa regressão. Então é um processo que leva mais ou menos 9 semanas, 9 sessões, que você vai, né, conversa, você vai direcionando, entendendo a sua vida, por que você tinha seu medo, o que você era na sua infância, coisas e memórias da sua infância. Eu acho muito bacana. Só que tem pessoas que não têm estrutura realmente para isso. Exatamente. Que acaba acessando uma área ali muito delicada. Porque assim, tem também, e a psicologia explica isso, não sei se você já ouviu falar, que o nosso cérebro, ele bloqueia algumas memórias, principalmente de infância. Né? Traumáticas, de memórias traumáticas. E então pensa, o espírito também, com certeza, bloqueia algumas memórias, né? Algumas situações, para que aquela pessoa não se destrua, não entre em colapso. Exatamente. E não repita, né, aquilo que já aconteceu na vida passada, né? Há certas situações ali, né, por exemplo, certas fobias que passam de uma vida para outra que realmente não tem escapatória, né? Mas quando é muito traumático, é algo que realmente muito delicado, até realmente os espíritos bloqueiam ali para que a pessoa não fique, né, se martirizando com aquilo. Exatamente, porque o se martirizar atrasa muito a sua vida e a sua caminhada. Você de casa, quando você fica remoendo uma situação, remoendo algo, você vai perceber que a tua vida ela vai travar, ela vai bloquear. Quando você viu, você está amarrado, você está fechado, você está travado. As coisas não caminham, as coisas não evoluem. Né? E por quê? Exatamente por remoer, por martirizar, por guardar muito rancor. E tem pessoas que trazem rancores de vidas passadas. Exatamente. Aquela pessoa que fala, nossa, mas como essa pessoa é ruim, né? A pessoa nasce amarga, a pessoa nasce pesada, carregada, porque o espírito daquela pessoa já traz rancores de vidas passadas também, né? Exatamente. E eu vejo muito isso. Eu vejo assim, eu tive experiências. Por exemplo, a minha bisavó, ela era uma pessoa extremamente dinheirista. Ela morreu com 101 anos, se eu não me engano. Dona Sinira, extremamente dinheirista. Pensa numa pessoa assim, ó, que pegava, botasse o dinheiro na mão dela, mandasse atravessar, assim, era igual botar um sorrisal, sal de fruta na mão, a pessoa atravessa, está inteiro do outro lado do mar. Ela era muito pão dura. E ela viveu muito na época da Segunda Guerra Mundial. Ela veio, né, trabalhou muito com barcos, tanto que o marido, que eu não conheci, ele era comandante da Marinha. Então, assim, ela sempre teve uma boa vida, mas ela era muito, 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 muito ruim.
pessoa ruim mesmo, uma pessoa pão dura, uma pessoa muquirana. E não só isso, ela tinha muitos posses, muitos bens, e ela nunca teve filho. De todas as irmãs dela, ela nunca teve filho. Tanto que o filho que ela teve foi adotado, que foi a minha avó, Sim. Dona Marisa. Então, assim, e ela, a gente vê que ela trazia uma história de vidas passadas de escassez, de medo de ficar sem dinheiro, do medo da pobreza, do medo da escassez. E aí isso me relata e me entende que em algum momento de outras vidas ela teve ali uma dificuldade muito grande financeira. Porque na vivência dela, até que eu conheço, ela não passou necessidade. Né? Então, para ela ficar tão apegada assim, porque existe pessoa que estava na pobreza e daí conseguiu uma oportunidade de emprego, trabalhou muito, correu atrás, cresceu na vida, ganhou dinheiro, aquela pessoa tem medo de perder dinheiro, né? Tem medo da escassez de novo. E tá tudo bem. Mas ela não tinha, ela tinha toda uma trajetória. E aí o que a gente vê hoje, muitas pessoas que são, às vezes, apegadas a bens materiais, né? Exatamente, apegada a bens materiais, formas de lidar com a vida, que até às vezes as pessoas que convivem, né, até se for adolescente, ele fala, mas eu não entendo por que é dessa forma. Às vezes os outros irmãos não são daquela forma e ela fala, mas por que só esse é desse jeito, né? Às vezes um adolescente muito raivoso, que não tem um motivo aparente, mas a espiritualidade explica certos comportamentos, né? Que às vezes não tem um fundamento, não tem um sentido, né, a olho nu ali, mas a espiritualidade explica muitas situações. E a gente vê também, né, você entrou nesse negócio de parte de irmãos, de filhos, né? A gente entende que às vezes tem, por exemplo, um irmão, uma família de 3, 4 irmãos, tem dois, às vezes, que nem parece que é da mesma família. E destoa totalmente da família, do que o pai, do que a mãe ensina, que você fala assim, não pode ser, não é, é de outra encarnação, veio de outra família. Na mesma criação ali, mas totalmente diferente. E não diferente no sentido de uma personalidade só diferente, né? Porque personalidade a gente vai construindo ao longo da vida, né? Sim. E não tem como basear muito num adolescente já ter uma personalidade construída. Mas algo muito concreto, que destoa demais, que foge daquilo que é normal, daquilo que é um amadurecimento, né? Então, muitas das vezes já vem, né, com, às vezes, trauma da vida passada. Ou, por exemplo, tem certos filhos que, às vezes, têm raiva dos pais sem motivo algum. E isso diz muito sobre trauma passado. Às vezes, o pai ou a mãe da vida passada fez algo, então ele já vem, né, nessa vida com essa raiva, esse ódio do próprio pai, assim, sem entender, sem explicar. Isso é algo que tem muito. Sim, que vem com aquele trauma, com aquele bloqueio, com aquela raiva, às vezes por um abandono, às vezes por uma atitude. E tem pessoas que, muitas das vezes, elas veem o lado negativo da vida, mas não tentam ressignificar. Porque se você vê o lado negativo da vida e você tentar ressignificar ele com um aprendizado, com o que eu posso melhorar, com o que eu posso fazer de melhor, com o que eu posso mudar para eu ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, muita gente não vê e não faz dessa forma. Né? E a pessoa começa a sair atirando para todo lado. E aí que muitas das vezes você cria missões e karmas para vidas posteriores. Exatamente, né? Porque a gente até tem como missão, né, às vezes, de estar fadado a repetir certas coisas, justamente porque a gente ainda não acertou aquele ponto, né, que nas nossas vidas passadas era o que faltava, às vezes um detalhe, então, assim, você vai para a próxima vida ainda com aquela missão, porque ainda não foi cumprida. Então, às vezes, são pequenos detalhes, são pequenas atitudes que a nossa intuição sempre grita, né, que é aquilo que a gente precisa melhorar e é aquilo que a gente precisa tratar. Exatamente, a intuição não falha. Então, siga a sua intuição, siga o seu sexto sentido. Sonhos, nem todo sonho ele tem uma realidade espiritual, mas todo sonho tem um significado espiritual, pode ser entendido e compreendido. E quando a gente fala de processo regressivo, de entender a sua alma, de entender o seu espírito,
É sobre você se permitir evoluir. Então, se permita evoluir, né? E no ensinamento de Axé hoje, é exatamente isso que eu vou ensinar para você de casa, algo que você pode se permitir a evoluir, se permitir a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais firme, uma pessoa mais, mais madura, né? Diante dos problemas, diante dos medos, diante dos caos. Então, pega o seu caderninho aí, tá? Corre lá, pega o seu caderno, pega a sua caneta e já começa para anotar o que eu vou passar aqui para você estar fazendo de casa. Você vai mandar lá no meu Instagram como você se sentiu após fazer essa magia, porque ela te dá um efeito de 2 a 3 dias. Então você vai fazer essa magia, 2 a 3 dias você já vai perceber melhorando, tá? Ali. Você vai precisar de uma maçã verde, certo? Uma maçã verde, 10 moedas, de preferência moedas prateadas. Uma maçã verde, 10 moedas, uma vela de 7 dias. Tem que ser de 7 dias. E mel e algodão, ok? Então vamos lá. Você vai pegar a maçã verde, você vai pegar uma caneta ou um lápis, de preferência um lápis. Você vai escrever o seu nome na maçã. Na maçã você vai escrever seu nome ali. Escreve bem certinho, uma vez só, seu nome completo e data de nascimento. Você vai pegar as 8 moedas e vai passar mel nelas. E vai pegando em volta da maçã e você vai fincando essas moedas, fazendo tipo uma coroa na superfície da maçã. Fincou as 8 moedas, você vai agora cobrir com o algodão. Ao cobrir com o algodão, bota num pratinho branco e então rega com mel em cima do algodão. Na vela de 7 dias, você escreve do pavio para a base, para marcar. Não precisa tirar plástico, não precisa nada. Escreve só para marcar seu nome completo, data de nascimento, 8 vezes. Num lugar alto, qualquer lugar alto que você achar na sua casa, você vai acender essa vela de 7 dias e vai arriar essa maçã. E vai deixar até que a vela termine. Você vai fazer suas orações, vai pedir para que seus medos, seus traumas, seus caos sejam equilibrados e que a sua vida seja apaziguada. Tá? Você vai entregar para as egrégoras e para o mundo espiritual essa magia. Sem distinção de espírito, não. Entrega para o mundo espiritual. Faz essa firmeza e depois me conta como você vai se sentir. Porque assim, é uma coisinha simplesinha, pequenininha, mas que ela trata a cabeça, ela trata o pensamento, ela trata, né, a ansiedade, o medo, ela equilibra, né? As moedas ali, elas representam a coroa, né? Elas representam a coroa. Então, assim, para que a sua cabeça seja uma cabeça grande, sua cabeça seja uma cabeça poderosa, né? Então, é o que eu quero, é o que eu desejo para cada um de vocês, e por isso que eu trouxe esse ensinamento aqui hoje para vocês. Né? Para que as pessoas tenham poder, sejam donas de si. Exatamente, né? E não deixe, né, o medo, a fobia controlar, né? Controlar a vida, porque tem muitas pessoas que têm certas fobias, certos medos que impedem elas de ter uma vida normal, né? Como a própria fobia daquelas pessoas que têm medo de sair de casa, de lidar com outras pessoas. Isso impede que as pessoas tenham uma vida saudável, uma vida normal. E você fazendo, né, essa magia que é simples, é algo bem simples e fácil, você já tranquiliza a sua cabeça, os seus pensamentos e faz com que você tenha uma vida mais tranquila, né? Consiga lidar com esse medo e com essa fobia. E esse é o nosso objetivo e o objetivo do programa Café com Axé. Te ensinar, te levantar, te evoluir e mostrar para você, aí de casa, o quanto você é maravilhoso, maravilhosa, o quanto você pode, o quanto você vai chegar ao seu propósito, chegar ao seu objetivo, ao seu ideal, basta você acreditar. Então agora nós vamos para o nosso momento de reflexão com as cartas, a hora esperada do nosso programa para trazer aquela palavra, aquele conselho, aquela orientação para o seu dia a dia. Então, vem comigo.
E é a hora da nossa reflexão, momento que todo mundo espera, né, para poder receber uma direção, uma orientação, uma palavra. Então, assim, antes da gente seguir com a nossa leitura de cartas, você vai mentalizar número 1, 2 ou 3, escolhe um dos números, firma a tua cabeça, o teu pensamento nesse número, para que você receba essa mensagem espiritual, tá? Eu já estou mentalizando aqui. Optiaorio. Já vão pensando aí, hein? Optiaorio, salve o povo cigano, salve o cigano Pablo, salve todos os guias e mentores espirituais, salve toda a caravana cigana. Zimbaruê, povo cigano. Leitura de número 1, 2 ou 3. Leitura de número 1. Espiritualidade, ela fala na leitura de número 1 sobre alianças, sobre mudanças, sobre novos elos. Deixa eu pegar aqui para vocês. Sobre novos elos, novos ciclos, tá? Espiritualidade fala sobre você observar mais a sua vida, o seu caminho, observar mais a sua situação, a sua trajetória. E vem coisas novas aí para você. Então, a gente vê dentro da leitura de número 1, caminhos novos, caminhos abertos, novos ciclos, novos elos, novas alianças. Então, tem coisas boas vindo aí. Só observe mais, que a carta do jardim fala sobre observar mais suas atitudes, seu caminho, suas posições de vida. Leitura de número 2. Olha só, quem escolheu o número 2, espiritualidade já fala muito sobre dúvidas, sobre inseguranças, sobre medos, tá? Tua vida, ela vem com notícias novas, coisas novas. Só que, ao mesmo tempo, tá? Você precisa ter atitudes. Então, cuidado com a dúvida, cuidado com a insegurança, cuidado com o medo, porque é a única coisa que pode te parar, que pode te travar, que pode te criar obstáculos. Leitura de número 3. Olha, você que escolheu o número 3, cuida do seu emocional, do seu psicológico, tá? Porque assim, aqui na Carta da Montanha, a gente vê muita dificuldade emocional, altos e baixos, perturbação, ansiedade, tristezas. Você recebendo sempre notícias ruins, notícias pesadas. Só que a espiritualidade fala que isso é momentâneo, tá? Que vem um ciclo novo para você. A carta da cegonha, ela está anunciando ali coisas novas, ciclos novos, passagem nova, né? Transicionando coisas boas, coisas positivas para a sua vida e para o seu caminho. Então, você vai colher coisas boas mesmo diante desse momento de caos. A espiritualidade, ela fala muito, ela traz muito, ela direciona, Ju. Quando a gente ouve a espiritualidade, a gente tem que ouvir e ter uma ação, uma atitude. Porque sem a atitude, a fé é morta. As palavras, elas não existem, né? Então, assim, você de casa, ouça isso, escolha um número e ouça essa mensagem, mas ouça de coração e faça algo. O pai falou algo negativo, então eu vou mudar minha atitude aqui, vou mudar meu pensamento aqui, não é mesmo? Exatamente, nada é por acaso, né? Sim. Como eu disse, eu falei que eu ia escolher minha carta ali, eu escolhi e fez todo sentido. Né? A gente já sabe o que precisa ajustar, o que precisa cuidar ali, e às vezes pode parecer simples, mas vai fazer sentido para você, se você colocar em prática ali na sua vida. E é um conselho, né? Então, se você movimentar, cuidar bem certinho, você já agiliza aquilo ali que pode ser que está te desestabilizando na sua vida. Exatamente. Então, assim, segue o conselho que você vai longe, meu povo. Segue o conselho que você vai longe. E você de casa, que me acompanhou essa manhã toda, eu quero te agradecer por estar aqui juntinho com a gente, né? Logo, logo vocês vão ver novidades aqui no programa. Logo, logo nós vamos estar com um cenário novo, porque tá vindo coisas boas, coisas positivas aí pra gente no programa Café com Axé.
Mas não somente isso, tá? Eu quero que você que nos acompanhou hoje e perdeu a parte do ensinamento de axé, volta lá no nosso canal do YouTube, que esse programa vai estar lá. E aí você assiste de novo e anota, porque o que foi ensinado hoje aqui é uma coisa que todos nós deveríamos fazer. Com certeza. Cuidar da nossa cabeça, cuidar do nosso pensamento. É uma coisa que todos nós deveríamos fazer. Exatamente. Então, Sempre. Ju, eu quero agradecer pela sua presença no programa de hoje aqui comigo. Muito, muito, muito obrigado de coração. Eu que agradeço, Pai Wesley, agradeço vocês de casa, né? Hoje eu fiquei aqui mais tempo falando. Eu falei que se deixar eu falando aqui, eu falo por uns 3, 4 programas. E já lembrando, né, do quadro Relato entre Dois Mundos, você que tem sua história, né, tem uma aprovação, né, um testemunho de fé, manda pra gente, para eu contar a sua história aqui no programa. E agradeço, né? Agradeço por ter ficado mais tempo também. E até a próxima, gente. Gente, eu quero agradecer também a cada um de vocês de casa, de novo e de novo e de novo, pela audiência de cada um de vocês. Que Deus, os orixás e todos os ancestrais possam nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos trazer bons caminhos. E não se esqueça, você quer uma conversa leve, você quer espiritualidade, você quer clareza, é o programa Café com Axé aqui na TV Barigui. Então, né, não está nos acompanhando nas redes sociais, acompanhe para você ficar por dentro de tudo sobre o programa, mandar o seu depoimento, mandar a sua pergunta, mandar o seu relato lá para a gente. E até o próximo programa. Um beijo, café e muito axé para a sua vida e até já já.